Maravilha. Então, pessoal, hoje, assim, essa disciplina, assim, é bem convidativa para externos, né? E o Fernando não é tão externo assim, ele é pesquisador aqui do INSER, e então quando a gente coloca os temas, a gente logo pensa em algumas pessoas que têm maior experiência, né? Tem uma cancha mais robusta para falar de determinados temas. E aí o Fernando, ele ingressou no INSER, acho que há uns 2 anos já, né, Fernando? Por aí, né? Mais ou Sim, em menos. 2 anos. E ele vem com essa área de atuação, né? Uma área eh, eh, associada aos biomateriais, a essa bioengenharia, polímeros, síntese, nanopartículas, que é algo super interessante, algo que cresceu assim muito nos últimos anos e tende a ser uma estratégia de entrega, entrega de fármacos, entrega de terapia celular, enfim, ele, né, tem todo o conhecimento em cima disso. Então, eu acho super interessante assim aproximar o Fernando, tanto pela experiência que ele tem, quanto pela didática, porque no ano passado eu recebi vários feedbacks assim dos alunos, bah, gostei muito da aula do professor Fernando e tal, né? Isso é muito legal, assim, o pesquisador cativando o aluno, né, na hora de passar o conhecimento, o que às vezes é uma estratégia complicada, não por falta de capacidade, às vezes assim, a pessoa executa muito bem a sua atividade na bancada, na pesquisa, na investigação, não tem muita destreza né, em colocar aquilo para fora, mas o Fernando é um cara bastante completo nesse sentido, porque, né, tanto na parte de operação, né, e quanto nessa parte de trazer conhecimento. Então, eu fico muito seguro e muito contente em trazer o Fernando para conversar um pouquinho na disciplina. E aí, como eu falei, só para ficar gravado também, né, a aula, né, está sendo gravada, então não tem, hoje não tem presença, né, todos os alunos vão ganhar presença, né, em virtude do que está acontecendo aqui no estado, e a aula vai ficar disponível, então, ali no Moodle, gravada integralmente para o pessoal que não conseguir acompanhar hoje de forma síncrona, né, que possa fazer isso, então, no momento em que achar mais adequado, né? Então, Fernando, obrigado mais uma vez por aceitar e tudo contigo aí, a bronca. Fica bem à vontade aí, qualquer coisa a gente vai te acionando, então, ao longo da apresentação. Primeiramente, eu queria dar bom dia a todos e desejar que todos estejam bem, que os danos dessa situação que nós estamos vivendo aqui no estado tenha atingido de forma mínima vocês, ou se atingido da forma mais catastrófica, como tem se apresentado para boa parte da população, que vocês estejam sóbrios, né, e que tenham rede de apoio suficiente, né, para poder dar a volta por cima, porque nessas horas é bom ter sabedoria. Minha avó dizia que é no agitar da carruagem que as melancias se ajeitam, né? Então, é muito delicado, apesar de eu não ser gaúcho, mas tenho muitas pessoas que eu considero amigos que perderam tudo pela terceira vez. Então, nisso eu queria abrir assim, começar já me solidarizando com todos e agradecer a presença, né? Vou estar aqui, né, na aula para poder conversar um pouco sobre bioengenharia e regeneração tecidual, tudo mais. Também agradecer o cuidado do professor Marinovic, né? Ele elogiou bastante, e quando ele elogia bastante, ele aumenta a responsabilidade e aí te mata a bola, às vezes mata a bola na canela, né? Daquele chute que vai na linha do escanteio, né? Mas assim, vamos tentar segurar os ânimos aqui na minha parte, por exemplo, poder manter essa responsabilidade e conseguir passar para vocês um pouco mais sobre esse universo, né? Porque eu acho que talvez seja uma palavra muito boa para poder resumir bioengenharia e regeneração de tecidos, né? É o universo, né? E nessa apresentação eu vou tentar contemplar um pouco disso, trazendo um pouco da minha bagagem prática, do que eu tenho feito, a questão de conceito, os diferentes campos que envolve esse assunto, o que nós fazemos na PUC. Obviamente eu não conheço tudo que é feito na PUC, mas eu conheço bons.
bons laboratórios que executam projetos com essa demanda também. E vou tentar fazer um panorama mais geral do assunto, passando um pouco por mim, né, pelo que eu já fiz, e tentando trazer a PUC para vocês, caso vocês se interessem, vocês sabem onde procurar para saber mais sobre essa temática também, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu procedo. Aqui. Ok. Então, esse primeiro slide é um pouco para dividir com vocês um pouco da minha bagagem com relação à temática, né? Então, eu não fui iniciação científica, então a minha pesquisa com relação a essa temática ela começa no mestrado, né? Então, no mestrado, eu trabalho com quitosana, que é um biopolímero, e lá ele trabalhava no formato de micropartículas, com a intenção de ampliar a área superficial dela, mais focado na indústria. Nesse caso aqui, ele acabou fazendo um trabalho paralelo para poder completar algumas aplicações, que era na questão de liberação controlada de fármaco, né? Então, como é que está usando um biopolímero, tem características específicas, a gente consegue modular algumas respostas de acordo com o ambiente onde ele vai ser inserido. Então, nesse caso, a gente sabe que quitosanas, elas dissolvem com facilidade em meio ácido, e então ela tem uma propriedade adesiva muito forte, então a gente pode adicionar elas, né, no local desejado. A princípio nós pensamos em cirúrgico, né? Então tem a cirurgia, então o próprio processo inflamatório gera um pH mais baixo e esse pH atua nas estruturas da quitosana que dissolve ela, liberando controladamente o que tu desejas para poder liberar naquele local. Pode ser um fármaco, pode ser ativos que possam dar uma resposta de interesse. Então, o que tu pode adicionar nessas estruturas, né, é infinita, né? Nesse caso, como eu trabalhava muito com a questão de tumor, né, então a gente adicionou um fármaco. Meu doutorado também, ele seguiu um pouco essa temática, onde ele trabalhou com síntese e caracterização, que são duas áreas que envolvem a construção dessas coisas, né, de biocoisas, biomateriais, estruturas, scaffolds, que são estruturas para poder dar uma, como fosse andaimes, né, para você poder dar formato no tecido ou para poder conectar um tecido ao outro. Enfim, aí tu vai conversar um pouco mais na frente sobre isso. E novamente aqui era o foco do meu trabalho, que é a questão da terapia tumoral, né? Em paralelo, também te fez um trabalho com nanotubos de titanato, né? Como vocês sabem, o titânio, né? Ele está muito presente como um biomaterial metálico, né? Para poder fazer aplicações de dispositivos ósseos, né? Principalmente dispositivos ósseos para poder enxertos maxibucal, para poder fazer a questão do implante dentário e tudo mais. Nesse caso aqui, nós usamos para poder fazer uma radiosensibilização de células tumorais também, né? Então, quando a gente pensa em construir essas coisas, existe uma série de pré-requisitos que esses materiais têm que atender, como biocompatibilidade, a degradação, bioeliminação, como é que isso foi? Então, a gente tem que contemplar todas essas respostas para poder fazer essa translação da parte mais inicial para as partes mais da ponta, como na clínica, da forma mais responsável possível. No pós-doutorado, aí eu espalhei um pouco, porque eu precisava me testar um pouco mais, e aí tu trabalhou com a questão da modulação de superfícies de nanoestruturas de zinco, né? Então, aí tu pegava as nanoestruturas de zinco, né? Outro material metálico também, e aí tu fazia alterações dessa superfície, seja de carga química, seja por adição de um fármaco, adição de uma estrutura que aumenta a adesão das células, ah, hormônios, outros ativos de interesse, isso tudo para poder fazer a modulação da biocompatibilidade, né? Então, a gente tentou fazer uma nanoplataforma onde a gente consegue modular ali e rechear ela de acordo com o seu propósito, né? Como eu tenho um pouco dessa pegada mais da questão tumoral, geralmente as nossas funcionalizações, elas giram em torno de fármacos ou de compostos que possam inibir alguma rota que seja crucial para o desenvolvimento tumoral. Nessa questão também, meu segundo pós-doutorado foi com relação à síntese também de compostos imidazólicos, que são um grupo químico muito interessante atualmente, que a gente usa mais para a questão de biomateriais, para a questão cerebral. Então, hoje, na questão de estruturas que precisam ser diagnosticadas do cérebro, os imidazóis, eles são estruturas químicas de bastante interesse hoje por uma série de questões de
até de direcionamento químico e fisiológico do próprio corpo, né? Então, nós temos receptores específicos que conseguem ancorar o grupo funcional desses elementos químicos que faz a transição, então a gente consegue fazer o target local, então a gente pode adicionar uma sonda que imita uma iluminação ou que imite um tratamento, ou os dois juntos, então a gente tira o teranóstico, que é terapia e tratamento no mesmo momento. Na área tumoral também seria bem interessante poder acompanhar a evolução do tumor, a evolução do tratamento, a questão do prognóstico e tudo mais. E talvez agora, né, eu estou envolvido num projeto que casa muito bem com a proposta dessa aula, porque eu dei uma volta gigantesca no aspecto de entender como é que funciona a síntese, entender como é que funcionam as caracterizações, entender como é que eu posso funcionalizar ou trabalhar o meu projeto, ou o arquétipo principal que eu vou usar como dentro do meu trabalho. Nesse caso aqui, a gente usa nanoestrutura de titânio, no caso, e aí a gente consegue fazer alterações de superfície, modificações de trocas iônicas ou qualquer outra ação que seja de criatividade realmente para poder aumentar, né, a regeneração óssea, né? Esse trabalho ele é bem interessante porque ele trabalha junto com um grupo que faz cirurgias, né, bucal para poder fazer implante dentário, né? Então, existe uma problemática muito forte nessa questão da cirurgia para poder implante dentário, que é a questão da cura óssea. Então, às vezes, o paciente ele não tem massa óssea suficiente para se poder adicionar uma peça, né, para poder colocar depois os dentes postiços, né? Então, a gente precisa entregar para o paciente um enxerto ósseo. E às vezes os enxertos ósseos, a depender da perda da óssea do paciente, isso pode variar até 7 meses, 8, 9 meses de tempo. Então, imagina só você ficar com a boca, com a sutura, esperando o seu osso fazer a cura para poder ter consistência suficiente para poder adicionar um dispositivo, para depois, né, você adicionar a peça que vai atribuir, né, não só ao paciente a questão de você se sentir bem consigo mesmo, mas também você poder ter todo o seu corpo de uma maneira ou de outra completa. Então, nossa proposta aqui nesse trabalho hoje é diminuir a cura óssea usando nanoestruturas funcionalizadas com fatores que ajudam a crescer, fatores que crescer células, né? Aumenta a proliferação, a gente quer adicionar fatores que aumentam a adesão para poder aumentar a matriz extracelular. A princípio, a gente está trabalhando com uma combinação com enxertos, né? Nós temos um outro projeto paralelo que está usando uma bioimpressão. Na verdade, não é bioimpressão tema, a gente usa uma estrutura tridimensional para poder adicionar todo esse engodo, para poder favorecer a resposta de interesse, né? E atualmente eu tenho alguns projetos, né? Não todos associados à questão de biomateriais, mas de uma forma ou de outra eles têm um pouco de conexão com essa temática, porque a gente pode atribuir algumas características de interesse, por exemplo, fazendo uma modulação de exossomos celulares. Então, se você tem um grupo específico de células, a gente consegue fazer uma biogênese para poder ter exossomos específicos. A gente pode pegar esses exossomos específicos, que são vesículas que se comunicam entre células. Então, células do mesmo tecido, elas se conversam, e a gente usa essa conversa a nosso favor para poder modular a resposta de interesse. Então, nós também trabalhamos com a via da equinases, que são vias que atuam na questão da proliferação de células e algumas outras respostas fisiológicas também. Nesse caso aqui, é muito mais aplicada a terapia tumoral, porém, o composto que a gente utiliza aqui dentro, ele passa por todo um processo de síntese e caracterização. No caso, o que difere um fármaco, ele não é bem caracterizado como um biomaterial, mas ele obedece os mesmos pré-requisitos que se aplica aos biocompostos. Então, atualmente, nós temos dois projetos em atividade, que são realmente associados à medicina regenerativa e regeneração tecidual, nesse caso aqui, células ósseas, que a gente usa uma série de combinações para poder diminuir a infecção bacteriana pós-cirúrgica, então usa para poder fazer o aumento da adesão celular e proliferação de células ósseas também. Isso tudo a gente vai modulando em modelo in vitro, né, que é o modelo que a gente faz com o modelo celular, onde a gente avalia com as respostas que a gente consegue avaliar naquele tipo de modelo,
e então a gente consegue fazer uma transição mais responsável e mais robusta para um modelo mais completo, que é um modelo mais complexo, que é o modelo animal. E aí a gente consegue fazer pequenas suturas, quebras ósseas, e aí te aplica o nosso tratamento para poder ver como é que está se respondendo e tal. Mas até chegar nesse ponto, existe uma série de pré-requisitos que têm que ser respondidas, né? E aqui hoje nós estamos fazendo uma combinação, que a gente destrinchou o projeto em duas partes, em duas frentes, onde a gente está testando novas funcionalizações, né, para poder aumentar o nosso objetivo dentro da temática regeneração óssea, tá? Só que assim, quando eu comecei nessa temática, eu tinha talvez 18 anos. Naquela época, gurizão, até hoje eu sou assim, né? Mas eu sempre fui muito empolgado, mergulhado no universo das ficções científicas. E eu achava que biomateriais era uma coisa muito da questão dos que eu via nos quadrinhos, né? Então, eu digo assim, eu gosto de dizer que eu fui pego por uma ratoeira mental. Eu me enganei, porque eu achava que o universo dos biomateriais chegaria ao ponto onde a gente conseguiria modular as nanopartículas, onde elas poderiam estar ali endógenas, e aí você poderia acessá-las por uma sinalização, seja elétrica ou seja psíquica, porque foi aquilo ali, geraria em torno, e conseguiria ver com as problemáticas, interpretar aqui a questão do Homem de Ferro, por exemplo, que ele tem toda um esqueleto, né, robótico, nanoparticular, então a gente imaginava que isso poderia ser possível, que a pessoa que não caminhasse, a gente poderia conectar cérebro e os membros para poder fazer com que isso funcionasse. Isso há muito tempo atrás, tá? Hoje isso é mais possível, mas obviamente não desse desenho, né? Hoje já tem outras linhas que trabalham isso que nós estamos falando, mas ainda com um modelo muito mais computador da IBM quando foi produzido lá na década de século passado, por exemplo, que são aqueles caminhões e tudo mais. Mas eu também passei por isso. Só que na realidade o que eu encontrei foi isso, né? Uma expectativa e realidade. Então, não tem muito daquele luxo da ficção científica, ela tem um pouco daquele do clima, né, da atmosfera, mas às vezes a gente não consegue desenvolver o que nós queremos desenvolver por falta de tecnologia, né? E nesse aspecto, a gente como brasileiro, dentro do que nós das nossas limitações, principalmente financeiras, né, os aportes financeiros, a gente consegue fazer muita coisa com pouco. Então, se a gente fosse, né, de repente, melhor financiado, ou a gente conseguisse encontrar uma forma de poder ter mais recursos, a gente conseguiria fazer muito mais, né? Então, aqui tem a realidade. Então, os biomateriais já estão aí no universo, na Terra, há muito tempo. Então, os egípcios já faziam uso de peças metálicas, né, para poder fazer dentaduras, né? Também existem relatos que eles usavam tendão de porcos para poder fazer sutura, né? O que faz muito sentido questão do material do tendão. Então, você conseguir aumentar a cura tecidual, combinando o biomaterial do porco com a resposta celular do ser humano. Então, você conseguir aumentar o fluxo, né? Obviamente, isso evoluiu muito, né? E hoje a gente tem materiais que você consegue suturar e com o tempo ele dissolve, o próprio corpo já absorve, e aquela absorção já faz parte da construção daquele novo tecido. Isso torna a questão de biomateriais, né? Hoje a gente sabe que a gente pode aplicar essas coisas também para células tronco, já que elas são células que tipo, com potencial de se tornar o que elas quiserem. A gente pode construir uma estrutura onde a gente coloca ali uma informação química e aquela informação química vai disparar na célula toda uma diferenciação para o que tu desejas, né? Nesse caso, a gente pode adicionar uma estrutura que pode transformar uma célula óssea, uma célula tronco, uma célula óssea, por exemplo. Então, essas modulações elas podem acontecer e isso que é a grande barato desse campo, porque ele é muito plural nesse aspecto, né? Então, existe aquela questão da expectativa e da realidade, né? Então, obviamente, tu frustra no início, mas depois tu vai pegando o ritmo da coisa e vai engrenando. Então, de uma forma, tentando buscar assim os principais setores, né, que envolve esse universo que é a bioengenharia e medicina regenerativa, né? Você tem uma etapa, você tem uma interseção de áreas, né? Você tem a área da biotecnologia que está interagindo com a medicina, e você tem a da ciência de materiais que por si só já é uma área muito plural, onde você agrega físicos, você agrega aqui biólogos,
agregam químicos, engenheiros químicos, engenheiro mecânico, inclusive, né, para a questão de construção de peças que vão é, cardíacas, né, como se fosse o marca-passo, por exemplo. Então, é uma área muito plural. Então, é por isso que eu falo, é um universo, né? E aí aqui o grande segredo para trabalhar nessa área é entender a comunicação das pessoas que estão nela. O que às vezes no início é um pouco difícil, porque as pessoas vêm das suas áreas, respectivas áreas, com o seu linguajar específico, bem técnico, e aqui ele precisa sofrer uma adaptação, porque aqui você trabalha muito com pessoas de diferentes campos. Então, eu como biólogo, eu tive que aprender muita coisa para poder conversar com muitos dos engenheiros químicos com quem eu trabalhei durante esse processo, né? Então, como o professor falou ali no início, eu me auto-intitulo bioengenheiro pela toda essa trajetória, né? Porque a bioengenharia ela não é só a questão de você poder ter a ideia e desenvolver ela desde da síntese à caracterização, né? Mas você também ter essa conversa com outras áreas, porque a gente não contempla todo o conhecimento, né? A gente precisa saber as demandas que são necessárias para poder propor as soluções. Então, nesse aspecto, apesar de ter sido aquela ratoeira mental com relação à questão da tecnologia, nós temos nas mãos, ela te proporciona uma interação com diferentes campos. E isso é muito legal do ponto de vista pessoal, porque você não desenvolve só apenas seu lado pesquisador, mas também desenvolve seu lado mais pessoal, no sentido técnico, profissional, até de vida também, certo? Ah, vamos lá, continuidade. Então, assim, eu programei para essa aula, né, ela está dividida em 4 momentos, né, onde a gente vai trabalhar no primeiro momento a questão de conceitos, outra questão mais simples, né, que a gente precisa ter algumas ideias já, isso bem, o que que é um biomaterial, quais são as principais áreas de aplicação, né, quais são os principais tipos. Obviamente ele não contempla tudo, porque isso aqui realmente é um campo muito infinito e depende muito da área que tu está atuando, né, porque aí muda completamente os caras do jogo, né, o time que tu vai colocar em campo. Então, às vezes, a estratégia que a gente usa para regeneração óssea, apesar de ser um biomaterial, às vezes ela não se aplica a uma terapia de um tumor de bexiga, por exemplo, ou um glioma, ou, de repente, um processo epiléptico, que a gente precisa entender como é que funciona. Não, assim, estou devagando. É muito plural. Também quero trazer um pouco das coisas que eu já fiz, não só para poder como é bem diferente, né, cada ponto, para poder mostrar quais são as diferentes frentes, né, como isso pode acontecer, dizer, definir, conceituar o que, que seria uma síntese, conceituar o que seria uma caracterização e o que, que seria a aplicação, que é bem a área que eu faço, né, essa tríade. Hoje, a bioengenharia na medicina, quais são os 3 principais campos que se vislumbram no futuro. E aqui eu tentei contemplar, como falei lá no início, o que que tem de biomaterial na PUC, né? O que que nós fazemos enquanto instituição? Então, o que que seria um biomaterial, né? Então, assim, pelo próprio nome, né, a gente já sabe que se tem bio, né, e se tem material. Então, você tem ali duas conexões que a gente consegue ver que é um material com uma função biológica, com uma proposta biológica, né? Então, quando a gente vai para o conceito do que significa o biomaterial, né, ele é o quê? Ele é uma coisa, né, é uma estrutura que ele tem uma função, ele tem um propósito que é interagir com sistemas biológicos. Então, essa é a premissa do biomaterial. E aí, no caso, você pode conduzir essa premissa de acordo com o seu interesse. Nesse caso aqui, você pode fazer uma avaliação, como fazer um biosensor, né? Nessa questão do teste de COVID, claro, a gente não aplica em seres humanos, mas não deixa de ser um biomaterial, porque eles têm anticorpos, então você tem toda uma combinação de estruturas, tanto biológicas como químicas e físicas, para poder gerar uma resposta de interesse. Você pode modular para tratamento, você pode fazer uma questão de substituição de um tecido, como é os dispositivos com titânio, onde ele consegue substituir, às vezes, um fêmur inteiro, né? Você pode aumentar as características de um local de interesse, por exemplo, você pode aumentar a proliferação de uma célula que você precisa para poder acelerar um processo de regeneração tecidual, cicatrização, né? Hoje tem a questão do órgão, que hoje a gente nós já estamos encaminhando para a construção dos órgãos,
porque a gente sabe que a doação deles ainda é uma questão ainda, apesar de você saber muito sobre isso atualmente, com a população aumentando, a gente sabe que hoje em dia, com o nosso conhecimento, a gente consegue ver o quão heterogêneos são as pessoas. Então, a gente consegue construir, assim, estamos tentando construir tecidos específicos para essas pessoas, né? Então, isso, quando a gente conseguir chegar nesse ponto, que talvez demore mais um pouco, mas estamos caminhando em passos largos nessa direção, que é da construção de órgãos através de bioimpressoras. Então, hoje nós já temos de fato, assim, nós já temos coração, não para humanos, mas já temos coração já feito em bioimpressoras, fígado para modelo animal, que mais? Pulmão, peças de esôfago também, o canal esofágico. Então já tem muita coisa sendo construída. Obviamente que existe um gap ainda para o ideal, mas é uma área que já está acontecendo, ela já está presente, ela não é mais uma ficção, uma coisa de uma ratura mental, ela já é de fato presente entre a gente. E tudo isso tentando, né, todo o biomaterial, ela tem, na sua riqueza de aplicações, ela tem que dar um ganho para o corpo, né, um ganho de resposta que tu pretende ali fazer uma aplicação. E aqui tem alguns exemplos, como as próteses, na questão hoje da prótese mamária também, é uma questão de um biomaterial, você não pode introduzir materiais que sejam tóxicos. Isso aí tu consegue ver bem na nossa prática do dia a dia, onde a gente vê que alguns materiais que têm construção duvidosa, elas conseguem provocar reações adversas nas pessoas, e isso pode levar à morte ou a sequelas bem graves. A questão dos implantes, que nós já falamos bastante, que é a questão dos dispositivos de titanato, que são peças bem é, padrão ouro para poder fazer troca óssea, né? Lentes de contato, o próprio marca-passo. E aqui a gente fala que a gente faz essa diferença que um fármaco ele não é um biomaterial, apesar dele ter todas as características de um biomaterial. Ah, com relação à sua natureza, né, o biomaterial ele pode ser natural, ele pode ser sintético, né? Então, se vocês lembram lá do início da nossa conversa, né, eu trabalhei muito com quitosana. Quitosana é um carboidrato que está presente nas cascas dos crustáceos e em alguns fungos. E aí tu consegue pegar esse material, extrair ele e dar um destino. Então, só para ilustrar, aí tu consegue usar quitosana tanto na construção civil, aumentando a resiliência do cimento ou do concreto para estruturas que exigem mais potência para poder segurar mais peso. Então, nós temos uma área que não é nem de mil materiais, mas nós temos uma aplicação muito forte, como daqui estou usando também no aspecto humano, né? E da origem natural, que nesse caso ele tem essa questão da sua obtenção. Obviamente que se a gente for ter a quitosana de todos os bichos da Terra, uma hora vai acabar os bichos que dão origem à quitosana. Então aí entra a indústria química para poder entender o que é quitosana e produzir sinteticamente elas, né? Obviamente, a gente pega um exemplo aqui que você tem dois contextos, a quitosana natural e a quitosana sintética. Eu trabalhei com as duas no mestrado e você consegue atribuir algumas melhoras estruturais quando você entende a molécula. Então, nesse caso, todas as minhas experiências com a quitosana sintética no peso molecular que eu trabalhava, eu consegui ter respostas melhores do que com a resposta natural. Obviamente, a gente não está discutindo quem que é melhor, quem que é pior, se natural ou sintética é isso, mas é origens, né? Então, e como a gente pode fazer essa extração de forma sustentável também. E não é só a quitosana que serve de exemplo, a celulose também é um material que a gente usa bastante. Aí vem algumas questões associadas a outros polímeros que o professor ali falou no início, que são mais sintéticos, a gente consegue desenvolver. Outra, a gente usa fontes de bacterianas para poder, usando a biotecnologia, para poder extrair com goma xantana. Então, a goma xantana hoje ela é um biopolímero bem interessante, porque se vocês notam, quase tudo que vocês usam em casa tem goma xantana, chicletes, às vezes o próprio sorvete tem goma xantana, você tem goma xantana em dispositivos médicos para liberação controlada de fármacos. Isso é legal porque tu sabe que é um material que não vai provocar nenhum tipo de rejeição, né? Então, ele tem a biocompatibilidade. Então, se você consegue modular algumas características, você tem a biodegradação. E aí você consegue entender como é que funciona a bioeliminação, e nesse processo de eliminar e degradar, você consegue liberar no local
o que tu deseja para poder aumentar a resposta de interesse. Então, continuando aqui, né, você temos os biomateriais, eles podem ser naturais ou sintéticos, e são usados para aplicações médicas. Então, você tem toda uma questão que direciona e conceitua especificamente o que é um quitosana. Então, aquela quitosana que vai para o concreto não necessariamente é um biomaterial. Então, nesse caso aqui, você tem essa régua de corte para poder definir o que seria um biomaterial. Como a gente já está repetindo toda hora, então o biomaterial serve para poder dar um melhoramento ou substituir um tecido danificado e uma função biológica, né? Então, hoje, no campo dos biomateriais, você tem diversos campos, microcampos, que você consegue perceber, né? Desde a cirurgia plástica reconstrutiva, né? Que te usa muito tecido, que tanto questão de prótese, como questão de você construir um tecido auricular específico para aquela pessoa. Hoje já evoluiu bastante isso. Odontológico, isso aí já, a gente já debateu bastante, né? Hoje talvez seja um dos campos que mais se aplica, melhor, que mais se encontra biomateriais na área da aplicação na área da saúde, né? A cicatrização, então hoje nós temos muitos modelos que te acelera a cicatrização, né? Então, há um tempo atrás, um próprio brasileiro descobriu que você consegue usar uma escama de peixe, agora eu esqueci qual é o peixe. E você usa aquela pele para poder melhorar a resposta da queimadura, né? Então você está ali atuando na cicatrização tecidual. Então, a partir do momento que tu entende como é que ele funciona, tu consegue produzir. Então, hoje em dia você consegue encontrar malhas em cima de alguns tecidos, como celulose de PLGA, que fazem funções semelhantes. Ainda a gente não tem uma resposta ainda obtida experimentalmente que seja tão boa quanto a pele de peixe, mas, né, com um pouco de tempo, acho que a gente consegue chegar nesse ponto também. Medicina ortopédica, né? Já falamos aqui algumas questões, principalmente com relação a peças metálicas, né? Cardiologia, né? Então, a gente nunca entende como... Às vezes, a gente não concebe que o marca-passo é um biomaterial, né? Um átrio que você coloca artificial, um ventrículo que tu coloca ali dentro também é um biomaterial, ou um stand que tu coloca para poder adicionar, assim, usa na clínica também, é um biomaterial. E aqui tem hoje, talvez, né? Não, talvez não, mas com certeza que está um divisor de águas dentro do campo de biomateriais para a medicina regenerativa, né? A engenharia tecidual, que são as bioimpressoras, né? Então, hoje nós temos bioimpressoras de diferentes modelos, diferentes aplicações, mas vocês conseguem bioengerar um tecido pensando em todas as etapas, desde células que são de características mais superficiais, desde células que têm características mais funcionais, e você consegue montar essa malha celular dentro de uma estrutura que você consegue bioimprimir em um laboratório e fazer suas experimentações, né? Eu tenho uma pergunta. Por favor. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas com essa questão das bioimpressoras, como que está a questão de... Houve melhorias no hardware dela ou continua a mesma coisa do começo? Eu pergunto pela questão assim, eles integram inteligência artificial ou porque assim, por exemplo, eu estava lendo aqui com a questão que existem vários temas que estão sendo um pouco explorados, por exemplo, bioimpressão em microgravidade para evitar colapso estrutural, sedimentação, esse tipo de coisa. São coisas muito exploradas ou pouco exploradas atualmente? Tá, boa, Cássio. Cássio, né? Isso. Sim, a sua pergunta ela é muito complexa porque ela, para eu te responder, eu vou tentar estratificar ela por várias camadinhas, tá? A bioimpressora, sim, ela está evoluindo bastante, tem tido muito ganho de hardware. Existem alguns trabalhos que tentam associar a IA para fazer reconstrução tecidual, e depois tu faz a bioimpressão delas. Hoje, a maioria dos trabalhos que não vou dizer a maioria do trabalho, mas sim, boa parte dos estudos elas estão dentro da biotinta. Então, a biotinta, ela ainda é o fator de corte do sucesso do que tu precisa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não precisa ter uma tecnologia, tu vai ter essa tecnologia avançada, mas para chegar nesse ponto, tu precisa responder primeiro às questões de biotinta. Porque a biotinta, ela é aquela
é aquela matriz, um hidrogel, vamos dizer assim, um material viscoso que você consegue introduzir suas células. E dentro desse aspecto, existe a construção do seu tecido num modelo mais próximo da realidade. Então, hoje, na questão da gravidade zero, isso é uma questão bem legal, porque algumas impressoras hoje usam a ideia da impressão dentro de recipientes líquidos, até para poder reduzir o impacto da gravidade sobre o bioimpresso, né? Então, às vezes, a nossa própria peça que vai ser, né, imprimida, bioimprimida, às vezes ela é decorrente de uma tomografia computadorizada. E por uma fratura óssea, por exemplo. Então, às vezes, você não consegue imprimir corretamente essas estruturas porque você tem um pixel flutuante, por exemplo. E é aquele pixel flutuante, como é que você vai adicionar naquela estrutura onde o que vai sustentar ela, né? E aí o que acontece na impressão de estruturas, você agora tem a questão dos moldes, né? Então você consegue fazer imprimir um molde. Dentro desse molde, você consegue engenheirar suas células ou o seu tecido, eliminando alguns fatores que tu pontuou na sua pergunta, minimizando, na verdade, né? Você consegue mitigar algumas dessas problemáticas dentro do que nós temos hoje para poder resolver. Mas a questão de hardware, essa questão que é mais da estrutura física do equipamento, eu não sei te responder muito bem, porque essa parte eu não acompanho, eu só consigo deduzir em cima dos avanços que nós estamos tendo de acordo com as publicações que estão acontecendo. Não sei se o professor Daniel sabe alguma coisa desse tipo, mas eu, com relação à rádio, eu não sei muito te responder, tá, Cássio? Eu também, eu não tô assim na linha de frente em relação ao que está saindo ou ao que está de repente sendo lançado aí nesse processo. É, o que eu vejo assim de maneira geral é que as impressoras elas sofreram um impacto que toda a nova tecnologia acaba sofrendo. E eu até já mostrei, eu acho, em algumas aulas, assim, o problema de ficar dando as aulas, o cara não sabe se já falou, né, sobre isso, mas às vezes são assuntos que se sobrepõem, né? Quando eu mostro ali a célula tronco, o caminho da célula tronco, ela fez uma grande flutuação e que se a gente parar para pensar, as tecnologias mais impactantes seguem o mesmo trajeto, né? Ela vem como algo interessante, ela passa para a solução de todos os problemas, depois ela cai para o não serve para nada e ela volta para alguma coisa interessante, né? Então teve um momento, eu não sei há quantos anos atrás, eu estimo que seja assim, de repente 10 anos atrás, órgãos seriam impressos em impressoras 3D assim, ó, num pulinho, né? Coração, pulmão, fígado. Veio um entusiasmo tão grande para solucionar todos os problemas, né? E é muito complexo tu pensar em toda a funcionalidade tecidual, a diversidade tecidual de função, estrutura, comando. Então tu tem folhetos embrionários distintos, tu tem funções distintas, um tecido adulto. Pensa num coração sendo impresso numa impressora 3D. Uma coisa é tu imprimir um cérebro como esse aqui, né? Beleza, ele é muito parecido, ele pode ter os giros-sulcos mapeados, eu poderia abrir ele se fosse uma estrutura um pouco mais complexa, se esse fosse o objetivo. Outra coisa é dar funcionalidade para isso, né? Funcionalidade, como o Fernando falou, para um tecido cutâneo, opa, né? Tu tem aí uma não dá para chamar de simplicidade, né? Porque não é simples, mas tu tem assim um nível de complexidade muito reduzido quando tu compara com um órgão de repente que tem uma função um pouco mais complexa. Sim, algo que coordene outras coisas, né? E a Nossa, gente não está trabalhando assim, não estou imprimindo um parafuso, alguma coisa, estou imprimindo uma coisa a nível celular, molecular, então a precisão tem que ser absurda. isso, e tu tem, além disso, ô Cássio, tu tem uma ordem tecidual para que aquilo funcione, né? Então, assim, eu tô com o coração na cabeça, assim, porque o cérebro nem me atrevo a falar nesse sentido, mas o coração que é uma bomba, né?
E nós temos engenharias assim até muito mais complexas, né, do que isso funcionando, né? E hoje somos dependentes de uma bomba para tirar a água aqui da minha região, né? Então, só que esta esta função ativa com tecido marca-passo, por exemplo, isso é uma coisa, cara, assim, ó, por mais cético que nós sejamos como pesquisadores, é um negócio que nos bota uma pulga atrás da orelha, né, cara? Como que tu tem um tecido que ordena e coordena aquela funcionalidade de uma maneira constante, né? Até que, claro, um colapso pode acontecer, e acontece, todo mundo vai morrer, né? Mas, via de regra, aquilo funciona numa cadência, salvo algumas patologias, né? E aí tu tens aquela funcionalidade. Para que tenha essa condução, só a condução daquele sistema, nó sinusal, sinoatrial, feixe de Rees e a contração muscular, pelo amor de Deus, não, assim, não tem uma impressora que vai entregar isso, né? Ainda, né? Isso é uma questão de tempo, né? E fora que eu preciso ainda de conectar o estímulo se fosse pensar num transplante de órgãos, né, daquele organismo que vai receber aquele órgão aquela funcionalidade. Até não, né, poderia ser isso se a gente pensar num transplante de um órgão, né, órgão humano, suíno, editado humano, sei lá, tu consegue essa conexão, mas é um negócio super complexo. Então, as impressoras 3D caíram no. Não, mas não dá para imprimir quase nada. Mas ela volta para uma ótica de: opa, peraí, tem muita coisa interessante aqui e tem muita coisa a ser feita e já tem algumas entregas muito boas, né? Então é uma flutuação conceitual, eu acho, que é um entusiasmo inicial. Primeiro é uma coisa interessante, depois é um entusiasmo assim cego, né? Só que daí o pessoal, não, mas não deu, e aí acaba até entre a comunidade, de repente, os não tão convertidos fala assim: essas impressoras 3D aí não, para biomaterial, isso não vai ser uma coisa muito boa. Ela cai no descrédito, mas ela volta com muita, de repente, força novamente, né, para suprir algumas lacunas, né, inicialmente, e depois uma nova etapa, né. Então, a, a, a observação de um sucesso de uma nova terapia, né? Ela, às vezes, ela é um pouco fracassada. Tá, mas a pessoa não sobreviveu por tanto tempo. Mas se a gente olha para o passado e enxerga as tecnologias que temos hoje, né? Por exemplo, num transplante de órgãos, no início desse processo, e não faz tanto tempo assim, o sucesso dos primeiros transplantes eram pifados, né? Eram piegas, assim, né? E agora tu tens uma sobrevida aí praticamente plena, né, para alguns pacientes, né? Então, o construir, né, é ainda um grande quebra-cabeça, né, para os pesquisadores como o Fernando, por exemplo, que está nessa linha de frente. Então, mas eu não sei, assim, qual é o estado da arte. Eu realmente não sei, né, do que se tem hoje de mais high-tech de impressora ou de software para impressora, mas o que o Fernando falou, a transformação de dados de, por exemplo, um exame de imagem para converter isso para uma impressora 3D, né? Isso cada vez mais avançado pela ferramenta. Isso que eu ia perguntar. Prometo que é a última pergunta, na verdade. Agora que começaram com a questão da inteligência artificial generativa, chat GPT, essas coisas, que é um tipo de inteligência artificial generativa, eles podem ser usados para criar novos designs, esse tipo de coisa, justamente para melhorar a compatibilidade, né? Eu acho que sim, né, Fernando? Eu acho que é aberto, né? O chat GPT nesse sentido e outros, eles contribuem demais, assim. Por exemplo, eu tinha um pouco de medo de resistência assim do chat GPT na ciência, né? Pô, o que é plágio, o que não é plágio, mas um trabalho um pouco mais grosseiro, né?
tu pode e até deve deixar por conta desse tipo de ferramenta. Eu não sei trabalhar nem usando o ChatGPT, muito menos sem, com o programa o R, né? Eu acho que o Fernando sabe trabalhar no R. O João Ismael, que é um pós-doc no meu laboratório, hoje ele faz assim, ele conta para o chat GPT o que que ele tem que fazer no R, o que que ele tem, que os dados que ele tem, o que que ele gostaria de analisar, e o chat GPT entrega para ele pré-programações do É, R, exato. e ele testa isso no R. Então, olha o tempo que ele ganha, cara, sabe? É isso que eu falo. Se tu tem conhecimento prévio do assunto, tu pode usar isso para otimizar o teu tempo e focar em Com coisas realmente necessárias, sabe? Absolutamente. Tu não pode querer que ele faça as coisas por ti. Mas É, como tu falou, Cássio, se tu tem bagagem, e aí tu vai olhar para o que ele te entrega e tu vai ter a criticidade pré-frontal que é exatamente. humana, né? Opa, Exatamente. peraí. Isso aqui é algo realmente legal, cara. Isso aqui é porrada. Eu vou usar essa estratégia, né? Então, isso sim, né? Isso eu acho fantástico, né? E realmente é bem fantástico, né? Você poder ter essas ferramentas a seu favor e você, dentro da sua criticidade, saber separar o joio do trigo, né? Porque Exato. precisa ter essa nuance e a máquina às vezes não te entrega ainda, né? Porque Fernando, se tu tiver outros materiais depois para leitura, eu tô aceitando, tá? pode deixar, Cássio. E a sua pergunta ela é bem interessante, Cássio, porque assim, eu vivi isso na nanotecnologia, porque assim, eu vou dizer que eu sou filho da nanotecnologia porque ali meados de 2000. Então, a nano veio, se prometia muito, aí é, as possibilidades, elas avançaram muito de aplicação. Só que a gente não tinha tecnologia para chegar naquele ponto. Então, hoje, se você vai pegar uma revisão de nanopartícula, por exemplo, você vai ver que tem nanopartícula de 10ª geração, 11ª geração. E ela tem funções bem específicas para aquilo. Aí tu vai para os ensaios clínicos, tu não encontra uma de geração 2, é tudo geração um, porque a gente não tem a tecnologia para chegar naquele ponto ainda. Dá para dizer que a nanotecnologia ela prometeu e não entregou? Não, não dá para dizer isso. O problema é que, às vezes, o entusiasmo, como foi bem pontuado, eles ganham uma proporção muito maior e a gente não enxerga os pré-requisitos. Hoje, dentro da sua pergunta ali da evolução da bioimpressora, ela é uma excelente máquina. Eu acho, na minha visão, que existem pré-requisitos que são prévios, que a gente não tem ainda uma maturidade mais avançada para poder usar junto com as máquinas. É, exatamente. E com essa questão da inteligência artificial, como tu tem algo que tem acesso a praticamente todo o conhecimento humano, ele pode fazer conexões que nós não conseguimos, sabe? Correlações, enfim. Com certeza. Então, dá para usar a nosso favor. Então, a gente pode usar hoje a inteligência artificial para poder tentar melhorar as biotintas, que ainda é uma lacuna. Ela tem muita biotinta muito boa, mas ainda existe uma lacuna pela complexidade tecidual. Tudo que é corpo é complexo, mas você consegue nichar a complexidade. Você não tem como o professor falou assim, não tem como comparar um tecido epitelial de uma cicatrização com o fio sênico cerebral, né? E junto com essa questão da biotinta vem uma outro item que está crescendo muito assim com relação a essa base, que é a química supramolecular, que é aquela química que você entrega os ingredientes e de acordo com as necessidades ela vai funcionando de acordo com a própria circunstâncias. Então hoje a gente entrega as coisas prontas. Então a gente não sabe se aquilo ali é muito, se é pouco. Então a gente peca nesses aspectos. Então a química supramolecular ela está crescendo ainda para entender como é que funcionam as moléculas que são precursoras, né, os inputs e outputs de um ambiente de um tecido. Então, o que é que tu precisa adicionar para aquela molécula X se tornar uma molécula Y, e aquela molécula Y ativar uma cadeia Z que vai retroceder um ponto e fazer um ciclo de produção fechado, né? Então, a química supramolecular, ela está vindo também um pouco com mais força agora, ela já está aí chama, ela é mais discreta, porque ela não acaba não atraindo muito pela sua complexidade, mas ela está vindo também junto. Então, acredito que se as pessoas souberem usar as ferramentas disponíveis, como tu mesmo colocou,
E aí começar a focar em alguns pré-requisitos, de repente, né, a gente consegue usar a bioimpressão como, de fato, ela veio para prometeu, né, como ela prometeu e entusiasmou. Porque você consegue encontrar hoje fígados impressos, fígados de murinos, assim, ele, com funcionamento. Você vê corações impressos com funcionamento, né? Então, claro, funcionar não quer dizer que vai ser aplicado, mas já é um baita de um passo, né, em direção a, de repente, fazer com que todas as partes da ideia estejam no mesmo patamar tecnológico e ali consegue alcançar passos mais, né, passos mais rápidos em direção a um propósito comum. E aí, com certeza, dá para usar todas as tecnologias atuais, inclusive as IA, para isso. Mas é isso, Cássio. Mais alguma fala? Você quer perguntar mais alguma Não, coisa? seria isso. Qualquer coisa eu te pergunto depois, daí, Show. para não Interromper. atrapalhar. As perguntas elas são melhores porque aí tu consegue aprofundar no assunto de uma maneira muito didática. Então, essa translação da superficial para a profundidade, ela é importante nas perguntas. Então, quando o aluno entende que a pergunta ela tem esse poder, a aula ela fica muito mais interessante, não só para quem está dando, né, para quem também está ouvindo, porque a gente consegue aproximar o ouvinte do conhecimento. E aí a gente consegue democratizar a fala. Então, isso é bem interessante, inclusive o conhecimento, onde não tem o certo e errado, existe a questão do que tu tem de cancha em relação àquele assunto. Sim, sim. Enfim, aí tu vai trocando essas experiências que isso eu acho bem mais interessante em algumas situações. Então, tem a questão das bioimpressoras aqui que eu falei, né? Então, dando continuidade, nós temos tudo isso aplicado na área médica, né? Então, agora, recente, eu vim da Alemanha e eu fui para uma cidade que eu não conhecia muito sobre ela e ela me surpreendeu positivamente porque é uma cidade de 80 mil habitantes. Desses 80 mil habitantes, 30 mil são estudantes da faculdade, né? E universitários. E essa cidadezinha que é Tübingen, ela é o terceiro maior centro de biomateriais da Europa. E aí ela consegue produzir biomateriais em diversos segmentos, desde o segmento ósseo, ao terapêutico, com teranósticos e tudo mais, medicina regenerativa tecidual, com adesivos que aumentam a cicatrização ou que evite, né, que evita a questão das escaras, porque ela vem com um acolchoamento ali junto com a questão que interage com a epiderme e não provoca uma alergia. Assim, eu fiquei bem impressionado com essa estrutura que eles montaram ali dentro da universidade, que tu consegue ver o biomateriais, se chuta um arbusto, cai biomaterial para tudo que é canto. E isso é bem interessante porque é uma área da pesquisa que tem um pé na indústria muito forte. Então, é uma área que está em franco crescimento, né? Ela está crescendo bastante. Se você, eu não consigo prever quando isso vai encerrar, né? Quando vai atingir um platô, mas ela está em progressão assim, a mil, assim, subindo assim com para mais, né, para mais variado tipo de aplicação na área médica. Uma vez que nós definimos o que é o material, então existem alguns pré-requisitos que os materiais precisam atender, que é a biocompatibilidade, né? Não adianta se colocar uma coisa no corpo que ela não tenha uma aceitação, né? Porque isso vai gerar uma resposta imunológica, vai gerar uma alergia, vai gerar um fator não desejado. Então, a biocompatibilidade é um fator bem importante, é pré-requisito, né? Então, essa ideia ela é muito rica, e além da biocompatibilidade, tu precisa ter mais dois outros pontos, que é biodegradação e a bioeliminação. Então, quando você entende como esses três pilares funcionam no biomaterial, você consegue transladar naquela escada do processo do produto, né? Então, do arquétipo do desenvolvimento, a fase de testes e a fase de aplicação de prateleira na farmácia para aplicação no campo da medicina, né? E aí você tem como uma área de conhecimento ali, que é a interseção que agrega tudo as áreas, né, a área médica, a área biotecnológica, as diferentes áreas de conhecimento, física, química, biologia, engenharia de materiais e tudo mais, tem o que a gente chama de bioengenharia. Então, a bioengenharia, ela abraça todos esses profissionais, o farmacêutico, o físio, o engenheiro, a gente fala de engenheiro mecânico também, engenheiro civil, enfim, ela é bem plural de fato, né?
E aqui, como eu estou falando para vocês, né, é mais uma definição do que seria isso, que é uma interseção interdisciplinar entre diferentes campos do conhecimento, né, onde você consegue trabalhar ali dentro estruturas que são interessantes, né, dentro da questão da biocompatibilidade, de biodegradação e bioeliminação, que é a bioatividade. Então, esse biomaterial para quê? Tu quer o que com isso aqui? Você quer tratar? Tu quer fazer uma regeneração tecidual? É a função que tu vai atribuir. Rugosidade é uma característica bem interessante, porque na superfície você consegue aumentar a área superficial desses materiais. Então, se você aumenta a área superficial, você pode adicionar vários tipos de aditivos de interesse. Você pode adicionar um aditivo que vai conter a proliferação bacteriana, você pode adicionar um aditivo que vai promover a proliferação do tecido específico, tu pode adicionar um aditivo que vai ativar a resposta imunológica, tu pode adicionar um aditivo que vai aumentar a adesão das estruturas ou aumentar a produção da matriz extracelular. Então, o campo da bioengenharia, ele tem como característica essa questão da criatividade e de um entendimento do seu problema, né? Então, ele varia de complexidade, né, a depender do seu alvo, mas até as formas mais simples de resolver, elas têm a sua complexidade que são naturais dela. A permeabilidade também é muito importante, né? Você precisa saber se você vai usar como uma substituição tecidual, tu precisa entender que existe troca de fluidos, né? Então, você não pode reter fluidos no ambiente. Então, não só reter, mas ter troca não só de fluidos, de nutrientes, de gases que tu precisa oxigenar os locais. Então, a produção dessas estruturas envolve uma série de pré-requisitos. Estabilidade, então, não adianta você querer fazer uma troca de uma óssea, de uma vértebra sua, e aquela estabilidade de resistência ser pequena, por exemplo. Tu sabe que não é pertinente para esse tipo de aplicação. Então, você tem que entender que ali tem que entrar uma peça mais resistente, uma peça que tenha uma absorção do impacto mecânico, que ela vai exercer seu trabalho pelo tempo, o maior tempo possível, dentro da atividade necessária por um momento mais estável, para você poder ter todas as características bem definidas antes de você começar a desenvolver seu projeto, né? Então, tudo isso são... Você precisa entender muito bem seu problema, começar a bem engenheirar o que tu quer, né? E aí, todo esse processo de investigação, ele envolve praticamente 3 etapas, né? Síntese, que é o desenvolvimento. Sintetizar é você produzir, você botar o ingrediente A com o ingrediente B e gerar o que tu quer, o seu produto. A caracterizar é você dizer o que tu está adicionando, né? Como se fosse aquela nota que fica atrás dos produtos, que ela consegue dar o percentual do carboidrato, da gordura trans, saturada e assim por diante. Então, caracterizar é você dizer o que tu está adicionando e mostrar para as pessoas. Não é só dizer que eu botei isso. Você tem que usar técnicas que usam na engenharia, como análise de termogravimetria, microscopia eletrônica de varredura, de transmissão, o VVIS, né, que é a espectroscopia na luz do V, o FTIR, que é a espectroscopia no infravermelho, o DRX, que você consegue estudar a estrutura cristalina do seu composto. Então, cada composto tem o seu digital, tem sua assinatura. Então, quando você começa a combinar, essas assinaturas começam a interagir. Então, você consegue mapear a sua produção através da sua caracterização, né? E uma vez que tu tem produto sintetizado e produto caracterizado, tu faz os seus testes, né, suas aplicações, né, suas aplicações no nível in vitro, que é a nível celular, a nível in vivo, depois a nível, nesse caso, englobando o pré-clínico, e se atende todos esses pré-requisitos, já migra para o clínico para poder fazer seus ensaios de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, tá? Atualmente, os principais tipos de biomateriais que nós temos hoje no mercado são os poliméricos, né? E aqui eu coloquei uma série de diferentes tipos de polímeros para diferentes tipos de aplicação, né? Então, aqui nós temos o PMMA, que ele é muito usado para a questão de matriz óssea, né? Justamente para poder produzir o amortecedor que fica ali entre as vértebras, né? Quando eu fiz o mestrado, tinha um guri que fazia um trabalho de biotecnologia, né? Então, ele usava goma xantana, junto com um outro aditivo viscoso para poder fazer substituição do líquido sinovial em articulação de joelho, né? Porque muitas dessas pessoas têm essa perda desse líquido e aí quando se encontra os ossos se encontram, provocam uma dor.
Então, ele usava a goma xantana junto com outro aditivo para poder fazer a aplicação para essa finalidade especificamente, né? Então, não é só o PMMA que faz isso. Outros polímeros fazem isso também. Aqui tem o PVC, né, que talvez seja um polímero muito clássico, né, porque todo mundo conhece o que é PVC, né. Então, onde a gente encontra o PVC hoje como biomaterial? Você tem aqui em bolsas de sangue, por exemplo, você tem aqui nas tubulações que se usa para questão de transfusões sanguíneas e diálise também. Então, não necessariamente você precisa ter alguma coisa que entre no seu corpo, né, mas entre em contato com ele, ou com alguma coisa que vai interagir com a matriz biológica viva, dinâmica. Então, é uma é um outro tipo de polímero aqui, e aqui eu elenquei alguns tipos de características que você consegue modular durante sua síntese, né? Então, como é que um polímero pode ser rígido e ao mesmo tempo ser frágil? Então, você consegue modular isso na questão de síntese e desenvolvimento, né? Então, né, as aplicações dele, como plastificante e tudo mais, então ele tem algumas características que são interessantes, como a hidrofobia e a questão de ser facilmente lubrificado também. Aqui se tem o dimetil polioxolano, que ele tem baixa rigidez, né? E ele tem como estrutura na sua cadeia carbônica, você tem um silício ali dentro, uma estrutura de sílica. E aí você consegue fazer algumas coisas bem interessantes, como implantes mamários, você consegue fazer um implante, uma prótese de dedo, uma prótese auricular, né? Então, claro, aqui só estou exemplificando, mas existem mais outras aplicações com relação a esse tipo de polímero. O PET. O PET é bem interessante, né? Porque hoje muita gente que tem aquela hérnia extravasada, às vezes na peça cirúrgica você repõe, né, a hérnia local e coloca essa peça, né, que eles chamam de correções de hérnias. E essa peça ela é bem interessante porque assim que ela entra no seu organismo, ela consegue segurar o processo cirúrgico de contenção da hérnia e com o tempo ela vai se dissolvendo, se agregando, o seu material se agregando ao tecido, né, aumentando aquela resistência para poder conter futuras herniações, né? E além dessa questão, você tem a questão da reconstrução de ligamentos. Então, você tem as ferramentas, melhor, você tem as ferramentas e você consegue moldar a aplicação delas de acordo com o que tu deseja. Então, você tem a quitosana, que é um material extremamente rígido, mas ao mesmo tempo ele é muito frágil. Então, como é que esse paradoxo consegue coexistir dentro de um produto, né? Suas características químicas e de aplicação também. E aqui tem outros exemplos também que eu coloquei com relação a biopolímeros, né? Celulose, goma xantana, quitosana e assim por diante, né? Você tem os hidrogéis, né, que você pode também produzir em cima desses biopolímeros, e também você tem as peças metálicas que são bem utilizadas hoje em dia também, tá? No fragmento odontológico, é onde você encontra bastante da aplicação dos metais, né? Então, você tem um trabalho que a gente publicou há um tempo atrás, né? Tem bastante tempo já esse trabalho, mas o que é que ele é, né? São para dispositivos ósseos, né? Então, o que acontece não é só um metal, né? Então, a gente consegue avaliar, caracterizar. Aqui tem uma boa caracterização lateral, né? Ele consegue ver a topografia da peça, a gente consegue ver como é que ele funciona com relação à interação do material celular, se ele consegue estimular a questão da proliferação das células de interesse, no caso ósseo, como é que funciona a adesão dos fibroblastos, né? Como é que funciona a modulação dos macrófagos junto com toda a resposta imunológica. Porque, e questão de inibir bactérias, não adianta você colocar uma peça que vai inflamar, né? E que você vai precisar tirar depois. Então, todas essas características são interessantes na que você faz um projeto desse tipo, né? Então, quais são as fases mais clássicas depois que você tem todos esses pontos bem definidos, né? Então, você tem a hora que tu coloca o seu material, nesse caso aqui, chama de fase 1, que é o contato do seu material com o microambiente que ele vai ser inserido, né? Então, através das modulações que a gente consegue fazer em superfície, a gente consegue fazer atenuações e quimioatrações de algumas respostas de interesse, como absorver proteínas ou, de repente, sei lá, absorve proteína para poder promover uma constituição de superfície que vai ser propícia para a adesão das células e evitar bactérias, por exemplo, né? Matar ela, fazer a atenção bactericida.
E aí você conseguir mapear todas essas ideias que depois você vai ter a fase 3, que é quando você tem toda a questão da produção da matriz extracelular, no caso óssea, né? Então você consegue modular todas as questões usando aditivos, né? Nesse caso aqui tem as questões dos sais imidazólicos que são bem interessantes, junto com alguns grupos de aminoácidos, que você tem que entender quais são esses de interesse, porque você pode gerar uma resposta de interesse, como também uma resposta que não te interessa, como ativar uma proliferação de células de forma desenfreada, e você vai ter um problema depois, por exemplo, né? Para poder, ou tumoral, seja o que for. Então, aqui tem 2 exemplos, isso aqui não é meu, mas são de produtos de bioengenharia. Aqui tem um fígado de um ratinho, né, bioengenheirado, um camundongo, na verdade, e aqui você tem o que eles estão tentando mais se aproximar da pele do peixe, né, da escama do peixe para a regeneração de queimaduras, né, também para a aplicação de cicatrização da epiderme. Então, você consegue proteger sua injúria, né, com relação ao que foi promovido, e junto com os materiais que estão dentro desse composto, ela libera controladamente e a matriz dela vai integrando também partes desse processo de regeneração, né? Você pensa que é uma ponte que tu tem o tecido que está, né, íntegro e o outro, e aqui tem a injúria central. E tu precisa fazer com que se conecte, construir uma ponte, né? Então você tem o caminho natural, que é o do próprio corpo, mas você também tem como acelerar esse processo onde que você adiciona aqui características e quando ele começar a degradar, ele vai fazer parte daquele cimento, daquela pavimentação que vai poder fazer o processo de cicatrização também. Atualmente, né, nós temos 3 grandes campos que estão saltando, assim, estão pipocando, que é um termo que a gente usa na questão da pesquisa, que estão ascendendo como importantes nessa questão da bioengenharia, que é você conseguir fazer a imunomodulação, você também conseguir fazer a injeção desses biomateriais, né? E também da questão das biomatérias supramoleculares, né? Então, aqui tem algumas aplicações que estão em fases clínicas, mas a ideia de um contexto todo é você entender o produto, né? Então, você tem que entender quem é seu cliente. Seu cliente é o corpo. Então, o corpo, o que que o corpo exige? Olha, eu quero ter uma resposta biológica, uma resposta imunológica branda, mais intensa, não muito intensa para poder não ter rejeição. Eu preciso eu preciso botar pouco, então dá para ser injetado? Como é que eu faço isso? Como é que eu uso a química supramolecular a nosso favor? Então, aí te volta para aquela discussão lá do início, onde você fez a pergunta, Cássio, com relação ao processo de desenvolvimento das bioimpressoras, né? Como é que ele caiu na questão do entusiasmo e tudo mais, o que que se vem sendo feito com relação à RADA e tudo mais. Então, aqui você tem 3 pilares muito importantes atualmente, né? Que você consegue modular a depender das características do seu material ou das características da sua síntese, como é que tu faz o arranjo cristalino, né? Quando eu falo arranjo cristalino, é como que vamos pensar numa casa, né? Então, se eu constrói a casa, se você tiver uns alicerces bem feitos. Então, quando se fala no cristalino de uma estrutura, é como você estrutura essa molécula, né? Se ela tem uma estrutura mais clara, se ela é bem amorfa, se ela não tem uma trecha específica. Então, tudo isso, né, por mais que seja bobo, ela é bem importante para você poder fazer os processos de bancada para gerar a resposta que tu tem de interesses, né? Então, obviamente que quando eu falo de injetáveis, né, tem que ter muito cuidado com isso, porque nós temos que escolher qual é a rota de administração, não é só intravenoso, aí tu pode fazer por outros caminhos essa questão da injeção. O que é que eu preciso enfrentar? Então, quando você pensa em projeto científico, tu tem que pensar em cada etapa, né, do caminho que sua estrutura vai fazer. Então, o caminho que uma estrutura faz via intravenosa, ela não é idêntica para uma via nasal, por exemplo. Então, você precisa conhecer o caminho para poder desenvolver as coisas para aquele caminho específico, né? E, obviamente, com o desenvolvimento da supramolecular, você consegue adicionar no corpo estruturas que vão funcionar como se fosse o próprio corpo. É como se colocasse estrutura tipo aminoácidos, por exemplo, e os aminoácidos eles começam a interagir entre eles, gerando as proteínas específicas que tu precisa, obviamente de forma muito superficial. Mas a ideia da química submolecular é justamente isso, né? E hoje, claro, o meu conhecimento com relação à química submolecular ela está mais associada na questão dos ingredientes para fazer fotossíntese, né?
porque no campo da nanopartícula eles usam muito células fotovoltaicas. Então, eles estudam como é que funciona a fotossíntese para poder replicar aquela estrutura em modelo nanoparticulado para poder aumentar o efeito, né, e a eficácia das células fotovoltaicas. Então, eles entendem que não é só colocar um metal que vai aumentar a absorção. Existem outras coisas que podem ser até mais baratas e mais simples e aumentar a absorção da energia solar. Então, eles usam muito esse paralelo entre a fotossíntese e células fotovoltaicas para poder fazer essa tipo de aplicação. E, obviamente, isso vai chegar também na questão da aplicação de biomateriais, né? E isso certamente é uma ferramenta que tem um potencial gigantesco de poder incrementar dentro do quesito bioengenharia e regeneração tecidual também, tá? Aqui eu acho que eu não sei se eu estou em tempo, mas assim, aqui se eu tiver comendo assim muito rápido ou tiver com tempo curto, por favor, me sinalizem, tá? Aqui foi o meu primeiro trabalho com biomateriais, né? A gente usou micropartículas de quitosana, só que nós queríamos aumentar a área superficial dentro de um modelo inovador, né? Então, o que a gente fez? Nós adicionamos nanopartículas metálicas dentro dessa estrutura, e a gente sabe o seguinte, né? Que quando você adiciona dentro de uma circunferência, né? De uma estrutura, as nanopartículas têm diferentes distribuições, né? Então, a gente precisa entender como é que funciona esse raio e tudo mais. Então, a gente precisa ter um padrão correto do tipo de impressão dessas micropartículas, por exemplo. Porque a gente precisa calcular o raio dessas estruturas, porque a gente precisa puxar para fora as nanopartículas. Só que assim, a gente não pode botar a mão, porque já é uma estrutura muito pequenininha. Então, como é que a gente usa de recursos para poder puxar para fora? Então, a gente precisa entender todas as características, né, da micropartícula. Então, a gente entendeu o seguinte: se a prata, que era a nanopartícula que eu usava, ela tem atração com amônia, né? Então, o hidróxido de amônia foi usado, ou seja, qual é a concentração de amônia que eu vou usar, da solução de amônia que eu vou usar para poder promover essa atração. Então, isso tudo se calcula em cima de algumas características. Uma vez que se calcula qual é a ideia, que as nanopartículas que estão dentro vão ser puxadas para fora. E a partir do momento que elas são puxadas para fora, o que seria uma área superficial mais lisa, em tese, ela deveria estar mais rugosa, né? Então, aqui são duas linhas do tempo, onde ele tem a micropartícula e a superfície dela, né? Então, nós temos o grupo controle, que é aquele grupo que não vai nenhum tipo de estrutura internamente. E aí ele vai adicionando diferentes graus, né, diferentes concentrações de nanopartículas, porque quando a gente usa a concentração e até usa esse termo em nanopartícula, e se ela for metálica, eu estou dizendo para você que a concentração está associada ao tamanho dela, né? Então, concentrações baixas são nanopartículas menores, e a gente vai assim, graduando isso até chegar no ponto de interesse, né? Então, aqui nós temos uma microvesícula, ou uma micropartícula, que ela foi recheada com uma concentração de nanopartícula de prata, e aqui está a superfície dela. A superfície dela ainda não foi muito atrativa para nós, mas quando nós aumentamos aqui em 10 vezes a estrutura, né, e removemos as nanopartículas, olha as características de superfície que isso já acontece, né? Então, a área superficial aqui, ela ganha uma ordem de aumento gigantesca, não é de 2 nem 3 vezes mais, ele está falando de 100 mil vezes mais em algumas situações. Então, se você tem uma área superficial, né, você tem o mesmo tamanho de esfera, né, e você tem uma área superficial muito maior, eu posso adicionar nessa estrutura outras coisas, né? Então, obviamente, como ele trabalhava com o modelo tumoral, eu adicionei uma estrutura que tinha uma atividade antitumoral, né? Então, a gente fez uma varredura do extrato, né, na verdade, e a gente mapeou as concentrações que ele era tóxico, não tóxico, para as células que nós estamos avaliando, e adicionamos na superfície da micropartícula. Então, obviamente, ele volta a caracterizar a estrutura da superfície, então ele percebe que, por caracterização, já tem uma adição de coisas na superfície. Então, isso já é um indicativo que o fármaco que nós estamos colocando ali, ele está presente, né? Obviamente, precisa de mais coisas, né? E aí, quando a gente faz a avaliação disso na resposta tumoral, né, o que a gente percebe? Que o grupo controle, que é aquele grupo que não tem nada, só tem meio de cultura, ele tem uma resposta que a gente chama de 100%. E aí, quando ele usa as micropartículas sem adição do composto antitumoral, ele tem uma resposta muito parecida com o grupo controle. Porém, quando nós adicionamos eles uma concentração do nosso composto, a gente consegue ver que a resposta já varia muito.
Então, o que acontece? O ambiente tumoral é um ambiente tumoral ácido, né? Então, a micropartícula de quitosana, quando eu comecei a fazer, eu ficava descrente, porque você pega é tipo uma miçanguinha, né? E você bate com o martelo, ela não entorta, ela não empena, ela não quebra, ela é extremamente rígida. E eu ficava, tá, mas como é que eu vou colocar isso na veia de uma pessoa, né? Só que aí você tem uma característica dela, né, que ela é muito frágil quando tu coloca em meio ácido. Então, o tumor ele tem como característica a acidificação do meio. Então, quando eu coloquei as microvesículas, as micropartículas dentro dos poços, né, a gente conseguiu a gente conseguiu registrar uma redução da viabilidade, né, como também ele conseguiu quantificar o quanto isso seria ótimo ou não para a nossa estrutura. Como ele trabalha com câncer, isso aqui não serve para muita coisa, porque câncer é uma doença que ou tu leva zero, zero células, ou você vai estar sempre chovendo no molhado, né? Porque o câncer é uma doença que por si só é uma doença que tem uma célula muito sagaz. Então, se tu não combate ela até 100% de extinção delas, você está promovendo ali um risco de resistência que, no final do processo, irá jogar contra você, que não seria o óbito do paciente, por exemplo. Mas, de qualquer forma, tirando o perfeccionismo de lado, tu consegue entender como é que você consegue modular essas estruturas a seu favor, no caso, né? Então, aqui pode botar mais aditivos, no caso, trocar o tumor, de repente, aqui foi aplicar tumor de bexiga. Então, a bexiga já é um órgão complexo, então, claro, ambiente in vitro, né, com células. Mas pensando na aplicação biológica, diz como é que funcionaria isso. Então, essas questões elas são importantes para poder pensar e desenvolver seu material específico para aquilo. Um outro trabalho que a gente fazia muito, que a gente faz até hoje, que são os nanotubos de titanato, né? Então, a gente faz um nanotubo de titanato e coloca nele uma superfície de sódio que dá uma estruturação para o nanotubo, né? Ele dá o formato do nanotubo. A gente pega esse sódio e trocamos ele por rota química e colocamos qualquer metal. Nesse caso aqui, nós colocamos o zinco, né? E além do zinco, a gente funcionalizou isso com a quercetina, que é um flavonoide que tem diversas propriedades, seja ela antiviral, antifúngica, antitumoral. Então, nesse caso aqui, a gente usou para poder melhorar a resposta da radioterapia, né? Então, nós tínhamos 4 produtos, que é o nanotubo de sódio com a quitosana, e ele com zinco, e o nanotubo de zinco com quitosana também. E aqui está a carinha deles, né? Então, que é a caracterização. Então, você percebe bem que tem uma malha tubular, onde você consegue quantificar o diâmetro, né, da abertura dos nanotubos. Obviamente, a gente não tem o controle de produzir um nanotubo, fosse um cano ou um canudinho assim, individualizado. A gente não tem essa tecnologia ainda. Estamos trabalhando para isso. Mas nós temos essa produção de nanotubos que consegue aplicar, porque já tem validação por FDA da aplicação dessas estruturas em enxerto ósseo, por exemplo. Então, nós temos aqui as quatro sínteses feitas e caracterizadas, né? E qual é a moral disso, né? A gente sabe que a radioterapia, ela interage com a célula tumoral, targeando o núcleo da célula, o DNA. Então, ela precisa quebrar o DNA, né? Então, às vezes, você tem efeitos colaterais muito intensos por causa da dose radioterápica. E essa ideia é o quê? Reduz a dose, usa uma estrutura que vai absorver e depois produzir radicais livres ou produzir uma resposta local muito maior, diminuindo, né, o efeito colateral e aumentando o efeito da radiação local, né? Então, nosso próximo passo, que é fez toda a caracterização de biocompatibilidade e tudo mais, era combinar com a radiação. E antes de radiar, a gente precisa saber o seguinte: entra na célula ou não entra na célula? Então, aqui são caracterizações de microscopia, né, de transmissão, onde a gente consegue ver, às vezes, um modelo células com quase todo o corpo tomado por nanotubos, né? Então, aqui tem uma célula, ela é cortada, é fatiada, como se fosse uma laranja, assim, várias fatias, como se fosse uma rodela de pizza. E a gente consegue ver aqui a estrutura nuclear, né, completamente funcional, fisiologicamente saudável, e uma estrutura interna. Então, ou seja, isso é mais uma, assim, não mostra só a internalização, mas também atesta um pouco a questão da biocompatibilidade. O material é capaz de entrar na célula e é capaz de sair da célula. Ou seja, você consegue entender que tem um fluxo disso. Então, obviamente, dentro de um estudo mais complexo, você vai entender
pode entender, querer entender como é que funciona o tempo de internalização e de excreção dessas estruturas. Mas, obviamente, né, entendendo como é que funciona essa janela, a gente pode trabalhar isso a nosso favor para poder aumentar o efeito da radiação local. E aqui tem o resultado final, quando a gente combina com a radiação. Ou seja, é claro, isso aqui é um efeito, é um estudo in vitro, um estudo de uma resposta que ele avalia em 15 dias, né? E é um resultado muito bom. Porém, é um resultado que você olha assim, tá, e aí, Fernando? A quercetina serviu para quê nesse processo? Então, obviamente, é uma pergunta que eu me fiz também, né? Porque a gente percebe que o grupo não irradiado, ele tem uma resposta, um platô, e o grupo que tem as nanopartículas, que foi irradiado, reduz significativamente o número delas. Porém, o grupo que recebeu o tratamento, ele tem uma resposta mais acentuada do que o grupo controle, né? E se você compara o grupo que não tem a quercetina com o grupo que tem com quercetina, nos dois grupos, você fala assim, mas tá, e aí? Essa quercetina serve para quê? Né? Nesse estudo, a gente não conseguiu responder isso, né? Mas hoje em dia a gente entende um pouco melhor esse processo. Porque o que acontece? A gente entende um pouco a ideia de como é que funciona essa ancoragem. Então, a gente sabe que a conexão da quercetina com as nanoestruturas, ela obedece o pH do local. Então, certamente, a quercetina começou a ser liberada, né, liberada controladamente, né, a depender do pH que estava no tecido. Só que, assim, como nossa avaliação é de 15 dias, que talvez se a gente tivesse um estudo com um tempo maior, a gente pegasse os efeitos da quercetina, porque a quercetina ela é sabidamente como um quelador de DNA. Então, ou seja, ela entra na estrutura ela consegue entrar na célula, ela consegue entrar no núcleo, e dentro do núcleo ela consegue quelar o DNA. Então, acontece, quando você quela o DNA, você impede a proliferação. Então, se você impede a proliferação, você leva a célula à morte, né? Para ela se dividir. Então, se você atua nesse maquinário, você gera uma resposta favorável porque tu quer. Obviamente, a gente não chegou nesse ponto, nesse estudo, mas hoje nós temos esses dados que estão sendo coletados para poder ter uma futura publicação também, né? Tá. E o que é que temos na PUC, né? A PUC não é só o Fernando que faz biomateriais, existe uma grande rede de pessoas que fazem biomateriais. Então, o meu caminho na PUC é um caminho atípico, porque eu entrei pela porta da engenharia, e através da engenharia eu me qualifiquei para poder chegar onde eu cheguei, né? Porque as habilidades interessavam a essência de um grupo. Só que outras pessoas também fazem isso, porque outras pessoas também têm essa essência, né? Então aqui eu trouxe dois grupos que eu conheço que eles fazem trabalho com esse tipo de pesquisa. É, talvez, infelizmente, hoje a gente não tenha a professora Nara, porque ela já se aposentou, não está mais na instituição, mas ela trabalhava muito com a questão da regeneração de células neuronais, né? Então, ela conseguia fazer modelinhos onde ela testava a citocontabilidade com o modelo de células saudáveis, né? Tanto de modelo humano como modelo de Vero, que é aquela célula que é famosa para a questão do COVID, é uma célula de rim de macaco verde, ela é padrão ouro para a questão de citocompatibilidade e efeito tóxico. Você tem respostas de células de modelo macrófagos, então ela fez uma avaliação muito completa com relação ao seu produto a nível pré-clínico, né? Então, qual é a moral dela, né? A moral dela era promover templates onde você consegue modular nessas ranhuras o crescimento celular, né? Então, ela conseguiu modular engenhar esse biomaterial com outros produtos que promovem não só a adesão, mas melhor desempenho de resposta de interesse neuronal, como condução elétrica, que mais? Conexão entre elas, né? Então, aqui você tem um estudo, né? Você tem uma imagem que mostra como é que as células estão se comportando dentro dessas estruturas, e aqui você tem para mim a imagem do paper, que é essa imagem, onde você consegue ver que as células que estão no template, ela tem uma certa coordenação com relação ao template, então isso é bem interessante, tem resposta, tem atividade e tudo mais. Isso aqui foi um modelo feito com células tronco deixa eu me lembrar, de
de dente de rato. Então, eles coletavam uma célula-tronco, gerava a célula para se diferenciar. Então, é um grupo muito forte com relação à bioengenharia também. E o grupo do professor Marinovic, né? O professor Marinovic, ele tem ali um trunfo muito grande na mão dele, são as células tronco. Então, tem bastante expertise nessa área. E quando tu pensa em regeneração, medicina regenerativa, você não tem como ignorar as células tronco, né? Porque hoje nós sabemos muito mais do que sabemos no passado. Hoje, junto com não só as outras ferramentas que ele possui, mas ele também possui uma bioimpressora. E você consegue bioimprimir coisas a depender do projeto, né? Então, quando eu entrei aqui na instituição, no INSEE, o professor Marinovic liderava um trabalho com impressão para tecido hipocampal, né? Onde a proposta é você promover a construção do hipocampo com a colocação das células específicas em cada camada que compõe o hipocampo, né? Então, ele usava o modelo template, né? Então, voltando àquela discussão lá do início, Cássio, ele tem um template, então ele usou uma estratégia muito criativa para poder fugir dos efeitos da gravidade dentro do processo de bioimpressão. Usa um template, imprime em camadas específicas e, claro, né? Talvez não chegou a um ponto de testes pré-clínicos, no sentido de in vivo e tudo mais, mas ele conseguiu caracterizar um produto na sua citocompatibilidade, ou seja, aquele raciocínio ele funciona, agora precisa se debruçar sobre ele para poder dar continuidade. Então, são dois grupos que tem na instituição, que, além de outros, como da professora Rosana Ligabui, que hoje ela trabalha muito com a questão de... Ela foi minha orientadora no doutorado, eu chamo ela que é a minha mãe científica, né? Ela trabalha muito com a questão dos stents para implantes coronarianos. Tem muita gente boa fazendo isso na instituição, caso vocês se interessem, por isso também vale a pena sempre um bate-papo, um café com o professor Mariano para saber destinar vocês. Eu estou sempre aqui no ICE, pela tarde e pela manhã bom, pela tarde pela manhã estou aqui no ICE e pela tarde estou na PUC. Então, estou ali sempre no prédio 12, se eu quiser também bater um papo, enfim, conversar um pouco mais. E basicamente é isso. Desculpe o tempo que eu tomei. Eu achava que ia ser 20 minutinhos, mas levei mais do que 20 minutinhos, porque eu fiz uma apresentação com 20 slides. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. A ideia do slide é estimular o conhecimento, né? Promover a desinibição das perguntas para poder, né, aproximar o que se sabe dentro do processo didático, quando o aluno ou a pessoa, inclusive o próprio pesquisador, ele pode também se aproximar disso e promover o debate, onde que eu acho que enriquece bastante os caminhos que a gente leva na vida também, tá? Professor, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação sempre poder estar conversando, dividindo um pouco da minha vivência aqui com a galera que tem diferentes níveis de experiência, diferentes níveis de interesse. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu espero não ter feito vocês dormirem aí por trás das câmeras, mas bom, Acho que não, Fernando. Acho que o pessoal ficou bem acordado aí, cara, com a tua aula. mas é basicamente isso. Eu vou preparar a aula aqui, mandar para o professor em PDF e ele faz o upload para vocês depois, tá? Muito bom. Obrigado, Fernando, mais uma vez, né? O Fernando sempre muito prestativo nessa questão de auxiliar na docência. Auxiliar não, né? Exercer, né, a docência, porque é um professor já em nato aí, um professor em preparação, mas que está pronto. E é sempre muito legal, assim, porque não adianta nós tentarmos, assim, passar o conhecimento em áreas em que nós temos absoluta certeza que as outras pessoas têm um domínio maior, né? Que é esse caso. Eu gosto do tema, eu gosto da ideia, né? Mas eu entendo de uma forma muito superficial. E é assim que se faz, né? Ciência, assim que se faz pesquisa, fazendo conexões. Não, a gente não precisa e não deve querer saber e fazer tudo, né? A gente tem que saber com quem contar. Então, aí sim tu tem uma obra mais sólida, cada um dentro da sua área, cada um dividindo, né? Então, o grupo dividindo aquela temática e, consequentemente, conseguindo entregar de uma maneira muito mais sólida, muito mais robusta. Então, é muito legal, assim, escutar o Fernando e ele tem o Fernando, ele tem
ele entrega, né, uma tranquilidade, né, no tom de voz, e ele faz com que a gente entenda as coisas e ele consegue simplificar, né, um negócio tão complexo quanto esse. Então é muito, muito bacana assim, a gente consegue aprender bastante. E eu não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma colocação. A gente, né, passou não, acho que nem passou o tempo, a gente tem até meio-dia e um pouquinho, assim, normalmente a gente vai. Então, não sei se alguém quer comentar, quer fazer alguma pergunta para o Fernando. Botei todos para dormir, professor. Eu acho que obrigado, Érica, pelas palavras. Acho que botei as pessoas para dormirem. Mas beleza, pessoal. Então eu já vou na sequência aqui fazer o upload da gravação, né? E coloco no Moodle ali para vocês e para quem também não conseguiu assistir. E semana que vem é feriado, na quinta-feira, né? Acho que dia 30 é um feriado. E se Deus quiser, se tudo der certo, né? Na outra quinta, que é o que a gente ser dia 7, então, ou dia 6, enfim, aí nós teremos a aula na modalidade presencial novamente, né? Se tudo der certo e esperamos que isso aconteça. Então, obrigado, Fernando, mais uma vez. Professor, eu que agradeço. Tamo junto aí, vamos nessa. Valeu. Um abraço a todos. Cuidem-se aí, pessoal. Abração. Até mais. Abraço. Abraço.